Aleluia. Queridos, chegou um momento que estamos ouvindo a palavra do Senhor. O culto todo, ele é importante, mas sabemos que tem um momento de falarmos com Deus, tem um momento da nossa adoração a Deus, mas tem um momento dele falar conosco. Aleluia. Esse momento chegou, quero estar aqui convidando a missionária irmã Matilde, ela vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu também quero convidar aqui a missionária irmã Isabel para estar orando para a serva do Senhor. Aleluia.
Deus, eterno Pai. Aqui está a tua filha, Senhor. Usa ela com poder e glória, com a palavra, Senhor, que é viva, é poderosa, eficaz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Que nós possamos ouvir, entender e obedecer a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, para cada coração que está aqui esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a tua igreja diz amém. Cumprimento todo o irmão na gloriosa paz de Deus. Amém. Antes de mais nada, eu quero novamente fazer o irmão orar pelo autorismo, para que nos fortalecer, nos afetar. Deus venha ajudar ele, né, irmão? Mesmo na velhice, ele possa ainda. A Bíblia diz que na velhice nós vamos fruto, né? Ninguém vai dar fruto bem, não é verdade? A gente tem que estar bem para dar fruto. Amém. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus. Como de Deus, irmãos? Como de Deus? Glória a Deus. Lucas capítulo 14, do versículo 25, vamos até o 35, na medida que Deus nos revela a cada vez. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim: ora, ia com ele grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pode ser pai, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu olhando para essa palavra, me enquadro dentro dela. Que a gente cria as nossas lutas, mas nós temos que ser discípulos. Temos que estar sempre pronto, sempre preparado para levar o Evangelho a toda criatura. Como o irmão ali cantou, o rei está voltando. Né? É só nós olhar para os acontecimentos da vida. Jesus. E já podemos ver que o rei está voltando. E ele tem pressa que nós anunciemos as boas novas. E aqui nessa palavra, ele diz: se alguém quiser vir após mim, ele não força, ele não pega ninguém a laço. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aquele que não deixar pai, mãe, irmão, e parente, e amigo, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Não é deixar, não é abandonar, né? Nós sabemos, nós todos somos conhecedores. Aleluia. Nós sabemos que não é abandonar as pessoas. Mas se tem um filho meu que diz assim, se a mãe virar crente, eu não quero mais saber da mãe. Não quero mais saber de estar junto da mãe se a mãe se tornar um crente. Ou se a mãe seguisse Jesus. O que eu tenho que dizer? Eu vou continuar seguindo Jesus. Isso quer dizer que nada pode me atrapalhar nesse segmento. Eu tenho que continuar seguindo a Cristo. Continuar levando o Evangelho a toda criatura. Mesmo que eu aborreça meu pai, mesmo que eu aborreça minha mãe, mesmo que eu aborreça meus irmãos, aleluia, mesmo que eu aborreça o mundo, porque com certeza eu vou aborrecer o mundo, eu tenho que continuar levando a palavra de Deus. E aqui ele continua falando: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não tem como ser um discípulo de Cristo não aborrecer alguém. Todo aquele que faz a vontade de Deus, irmão,
com certeza ele vai aborrecer alguém. Vai aborrecer. Seja na família, seja na congregação, seja no mundo, ele vai aborrecer alguém. Por quê? Porque ele está seguindo os passos de Cristo. E quando a gente segue os passos de Cristo, a gente aborrece. No verso 27 diz assim, ó: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro às coisas que atrapalham no reino de Deus, que contradizem os ensinamentos de Deus? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Tem que fazer os cálculos. Aleluia! Cada dia que passa, mais estreito o caminho para nós. Eu não gosto de falar muito das coisas do mundo, do que está acontecendo no mundo, mas você viu agora, eu chorei bastante sobre isso. O pai do filho que foi morto por causa da intolerância à religião, à crença, porque eles eram evangélicos. É verdade. Que triste, meus irmãos. Que triste. Simplesmente porque eles eram uma família linda, uma família que tinha noção de Deus, a graça de Deus. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. Aquela mulher, aquela mãe que perdeu o marido, perdeu o filho, ela tem que ter realmente oração em depósito, ela tem que ter virtude, até mesmo a perdoar aquele que tirou a vida do filho e do marido. É fácil, gente? Não é. Não é fácil. No verso 29 diz assim, ó: para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos comecem a dizer e a esclarecer: eis que começou a obra e não terminou. Tem pessoas que começam dentro de uma congregação, terminam na porta de um bar. Às vezes começam dentro de uma congregação, terminam num prostíbulo. Começaram uma obra e não terminaram. Quando Cristo levanta o homem e a mulher para ser seu discípulo, Ele não quer que olhe para trás, Ele quer que vá avante. Venha o que vier no meio de nós, que esteja passando a tribulação que nós devemos passar, devemos continuar. Deus precisa de nós, como Ele precisou daquela jumentinha. Um convite, pastor, é jumentinha, né? Ou é jumentinha? Ele precisa de mim e de você. Aleluia. Para levar o Evangelho a toda criatura. E aqui ele diz: para que não aconteça que depois de haver colocado o alicerce, você faz aquela casa linda, aí alguém olha e diz: nossa, aquela família gastou tanto naquela construção e não conseguiu terminar, que vergonha. Para que começar uma obra se não consegue terminar? Não é assim? Para que começou? Agora está lá, ó. Está caindo tudo. Uma casa nova já está velha. Não conseguiu, então para que começou? Aí a pessoa diz: eu comecei, mas eu não consegui terminar. Se eu terminar, eu vou ter que colocar algo aqui que não vai dar certo. Eu só consigo comprar os materiais mais baratos. E assim é a nossa vida. Quando ele fala na prática da palavra, não sejais somente ouvinte, esquecido, mas sejais praticante. Porque a pessoa que ela pratica, ela alicerça a sua casa na rocha. Aleluia. Verdade.
Porque se ela alicerça na areia, o vento vem e o vento leva. Então, para que eu possa alicerçar a minha casa espiritual na rocha, que é Cristo, eu tenho que buscar o seu conhecimento. E não posso ser aquele ouvinte esquecido. Eu tenho que ouvir e praticar. Aí sim a minha casa se torna uma casa na rocha. Os vendavais vêm. Você nunca vai chegar e vai dizer assim: eu estou largando tudo. Estou largando tudo porque acabou para mim. A minha vida está uma miséria, a minha vida está uma coisa. Não dá mais, não quero mais saber de igreja, não quero saber de louvar, não quero saber de cantar, não quero saber de pregar, não quero saber de mais nada. Você está com a casa alicerçada na areia. Porque a palavra de Deus, ela você foi só ouvinte esquecido, ouvinte que não alicerçou. A partir do momento que a gente alicerça a casa na rocha que é Cristo, no conhecimento da sua palavra, irmãos, querido, pode vir o vendaval que vier. Você chora, você se lamenta, você busca algo da parte de Deus até na vida de um irmão, mas você está sempre firme, mesmo no luto, mesmo nas angústias, mesmo nas desavenças, mesmo nas tristezas, você está sempre firme, porque a tua casa tem um grande alicerce chamado conhecimento de Cristo. Aleluia! Sempre. Oh, glória! Quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus 13. Mateus 7, irmão, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Pode ler que ele encaixou. Entrar pela porta estreita, o celular pela porta ele faz. Ele passou por caminho como rumo à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta, apertando o caminho que leva à vida. E poucos já chegam. Glória a Deus. Estreita é a porta. Aí quando fala-se de estreito, a gente leva para muitas coisas. A gente pensa muitas coisas. A gente pensa em tudo, até nos costumes, a gente pensa em tudo. E é verdade. Né? Mas a porta estreita também, muitas vezes, irmãos, é nós colocar a virtude de Deus em prática. Tem coisas que a gente tem que deixar passar. Né? Tem coisas que a gente tem que pensar muito. Porque a porta estreita, ela é estreita mesmo. É como você entrar por uma porta bem estreitinha e você dizer assim para mim: nessa porta eu vou ter que entrar de lado. Não consigo entrar de frente. Não consigo passar. Vou ter que dar um jeitinho de um lado, do outro, para poder parar na porta. Aí tem coisinhas que lá, naquele dia, não passa. Coisinhas que a gente achou tão banal. Tão banal isso. Glória a Deus. Afinal de contas, nós estamos na graça. Tão banal. Não. Tem coisinhas que pode ser banal para nós, mas lá fora causa escândalo. Aí Cristo falou assim: teu pé escandalizar, tira ele fora. Se a tua mão te escandalizar, corta fora. Se o teu olho te escandaliza, corta fora. Está falando no sentido do olho. Está falando no sentido de eu tirar fora aquilo que causa escândalo. Por exemplo, estamos no verão. Eu sempre gosto de falar que estamos no verão. Quem não gosta na beira da praia? Mas se eu for lá na beira da praia, mesmo que eu esteja bem arrumadinha, tomando um banho de mar, alguém vai olhar e vai dizer: essa é crente que está na praia. Essa é evangélica, prega a palavra, mas está na praia. Não
vai dizer que você está bem vestidinho. Não vai falar. O diabo é astuto. Ele não vai dizer, não, ela estava lá, mas ela está bem arrumadinha. Ela estava só lá vendo. Não. O diabo, ele quer sempre buscar uma maneira de laçar a nossa vida. Ele sabe que se eu estou lá na praia, os que estão na praia estão sem nenhum. Então eu estou olhando eles. E se eu estou olhando com os meus olhos, eu peco. E a palavra de Deus diz que os meus olhos, eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar com eles. A palavra de Deus é uma lâmpada para os meus olhos. Se eu tenho a palavra de Deus, como eu vou estar na beira-mar? Jesus teve uma casa na praia. Vai lá saber o tempo de Jesus e o tempo de agora. Comparar o tempo, lá o tempo antigo, o tempo de Jesus, com o tempo de agora. Onde há tanto pecado, tanta coisa, tanta ruína. Tantas pessoas para envergonhar o Evangelho de Cristo. E nós que somos cristãos, que fomos chamados para ser discípulos, precisamos fazer essa grande diferença nesse mundo. Senão nem adiantaria nós sermos discípulos de Cristo. Ser discipulado por Cristo. Aquele que cai em tentação de contínuo na sua vida, ele foi discipulado somente pelo homem. Quem é discipulado por Cristo permanece até o fim. E no verso 30 diz assim, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei indo à guerra, peleja contra outro rei, e aceita-se primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000. Ninguém vai para a guerra sem estar armado. Ninguém. Todos nós precisamos, e nós estamos numa guerra espiritual, né, irmãos? Uma guerra que tu não vê. Porque uma guerra que tu vê, tu acerta. Uma guerra que tu não vê, ela é espiritual. Sabe o que eu faço? Por saber que eu estou numa guerra que eu não vejo, eu digo assim: Senhor, cuida dos meus inimigos, trata com eles, com aqueles que me afrontam, com aqueles que me perseguem, Aleluia! com aqueles que falam as ocultas, as escondidas, com aqueles que tramam contra a minha vida. Essa é a minha oração. Por que eu vou brigar com alguém? Por que eu vou brigar com o meu próximo? Se o Senhor não mandou nos preparar com a arma dele. Lembra de Davi? Não quis aquelas couraças, não quis aquelas armas. Não, ele foi somente com aquela pedrinha e aquela funda para acertar o gigante Golias, que afrontava o exército do Deus vivo. E nós temos essa pedrinha. E nós temos essa funda. É a palavra de Deus. Com ela tu acerta a cabeça do gigante. Com ela ele cai por terra. Porque tu é um discípulo de Cristo. Ele te chamou. Tu foi discipulado por ele. Todos nós, sem exceção, fomos discipulados por Cristo. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus 7:24. Glória a Deus. No verso 33, quando os irmãos abrem, Mateus 7:24.
fala sobre a casa da ilha, que eu acabei de falar agora há pouco, mas quero confirmar aqui. Pode ler quem achou. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Continua? Pode continuar. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Glória a Deus. Como é bom nós ter o alicerce de Cristo, irmãos. As pessoas, elas esperam uma oração, elas esperam um jejum, e tudo isso faz parte. Se você sempre quer jejuar, glorificando a Deus, nunca jejue pedindo alguma coisa. Jejue para glorificar o nome de Deus, e Ele se encarrega de te abençoar. Mas, jejum, oração, mas de tudo isso mais importante é a obediência à palavra de Deus. É a prática dessa palavra. Se Jesus disser que você não deve matar, não mate. Matar não quer dizer tirar a vida de uma pessoa somente. Não mate seu irmão. Não mate o seu irmão porque ele está crescendo espiritualmente. Não mate ele. Deixa ele crescer. Deixa ele viver. Deixa ele se tornar um cristão forte. Aleluia. Deus, Não mate. Casa alicerçada na rocha. Obediência à sua palavra. Principalmente ao Novo Testamento. Principalmente o que Cristo nos manda. Lembra da transfiguração de Jesus? Quem estava lá? Jesus, Pedro, estava também Elias. Lembra o outro aí, missionário? Elias e pastor Adriano? Elias E Moisés. Moisés, né? Moisés. Obrigada, missionário, por lembrar. Estavam lá quando Jesus teve a sua transfiguração. O que Moisés e Elias estavam fazendo lá? Representando a lei. E Jesus está fazendo o quê? Representando a graça. É a que nós vivemos hoje. Estava representando a graça. E uma voz que veio do céu, uma nuvem, que cobriu Pedro, e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Tempo da graça, o alicerce, a palavra de Deus. Não tem como um ser humano se alicerçar só em louvor, só em jejum ou só em oração. É necessário ter uma obediência à palavra de Deus. Aleluia. E quem jejum obedece, quem ora obedece. Aleluia. Verso 33 diz assim, assim, pois, qualquer de vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Tanta coisa que eu gosto, mas eu preciso renunciar. Porque eu quero ser um discípulo. Eu não quero ser somente uma pessoa que segue a Cristo. Seguidor de Cristo tem bastante no mundo. No tempo de Jesus, o que mais tinha pessoas que não seguiam Ele. Mas nem todos queriam viver o que Ele falava. Nem todos queriam obedecer aquilo que Ele mandava. E hoje não é diferente. Você vê uma igreja superlotada, são pessoas que seguem. Mas não são pessoas que vivem. Não são pessoas que estão alicerçadas. Não são pessoas que estão
colocando em prática a gloriosa palavra. Aleluia. E ele continua falando: bom é o sal, mas se ele se tornar insípido, com que se adubará? Perde a qualidade. Perde a qualidade. Para ser um discípulo de Cristo, é necessário ter qualidade. E a qualidade está nele. Está em Cristo. Ser modelado em Cristo. Aleluia. Tudo o que Cristo fez na terra, sendo homem, ele não deixou de provocar sabor. Ele estava em forma humana, caminhando no meio da multidão, no meio de mulheres. Sabe quantas mulheres bonitas que não tinha ali? Quantas mulheres chamativas que não tinha ali? De colocar os olhos, de cobiçar. Quantas que não tinha? Jesus, como homem, ele em forma de homem. Mas ele não deixou sair o sabor, não. O sabor dele continuou. Mas ele era o Filho de Deus. E nós, se colocarmos em prática a sua palavra, a obediência que nos manda, também podemos fazer a mesma coisa que ele fez. Aleluia. Ser regenerado em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. E ele diz no verso 35: não presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas pessoas que tampam os ouvidos espiritual para ouvir a verdade? É, Jesus, assim mesmo. Aleluia. Acreditam que está falando a verdade. Sentem a verdade no seu coração. Sentem a verdade mexer no seu íntimo. Mas fecha os ouvidos espiritual. Ouvem o natural e fecham o espiritual. E é disso que Deus fala. Quantos de nós aqui que queremos ser discípulos? Todos nós temos, eu não quero ser somente um seguidor. Não. Para mim não me serve. Eu não sirvo para ficar estacionada também. Eu quero levar o Evangelho. Aleluia. E eu não posso sair. Porque se eu deixar a minha casa, a minha família em prol do Evangelho, eu estou negando a fé. Porque a Bíblia diz que em primeiro lugar é a nossa família. Se nós deixarmos a nossa família, deixar de cuidar deles, nós não temos condições de cuidar da obra de Deus. É verdade. O que eu fiz? Busquei um meio de transmitir o Evangelho, por não querer chegar diante de Deus de mão vazia. Recebemos crítica. Muitas críticas. Mas aquele que me chamou, ele me fez discípulo. Aquele que te chamou, você vai se preocupar com as críticas, pastora Adriana? Vai, meu querido? Não. Ninguém vai se preocupar com as críticas. Aleluia. Eu acredito que eles recebem Cristo. Quem vai se preocupar com isso? Quem vai se preocupar? A igreja está cheia, mas pessoas que vêm de fora. Quem está preocupado com isso? A preocupação é com as almas. Aleluia. Aquela alma que saiu lá de um outro rebanho, ela pode até ser uma pessoa conhecedora, mas ela saiu machucada. Ela saiu manca. É uma ovelhinha manca. É uma ovelhinha que nem, às vezes nem tem mais aquela penugem que chama. Já despenaram tudo, já arrancaram a lã toda, e ela chegou só com o couro. É, Jesus. Aí quando alguém acata, traz para dentro do rebanho, alguém fala: está cheio por quê? É de outras igrejas. E daí a igreja não salva? São pessoas do rebanho de Deus, pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que precisam ser amadas. Aleluia, Jesus. E quem faz isso é discípulo. É discípulo de Jesus.
Embora os discípulos daquela época deixavam mais para Jesus fazer, né? Mas também eles andavam com mestre, né? Eles andavam com a fonte da fé, irmãos. É diferente de nós hoje. Hoje nós dependemos da nossa fé. Cristo não dependia da fé de ninguém. Cristo era a própria fé em pessoa. Aleluia! A própria fortaleza em pessoa. Aleluia! Que estava ali com o discípulo. Né? É assim mesmo. Aí quando não acontece uma cura, uma libertação, a gente diz, nossa, estive lá, o pastor orou, o irmão orou, a missionária orou, nada aconteceu. Nós não somos Jesus. Nós também necessitamos da nossa própria fé para cuidar de nós. Imagina, irmãos. Pela sua misericórdia, nós oramos pelas pessoas muitas vezes e ela recebe. Como esse dia de noite, meu esposo estava gritando de dor. Ai, mãe, que dor aqui. Ai, mãe, que dor ali. Eu não conseguia dormir. Eu não consigo me mover. Me dói. Virava de um lado para o outro. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou uma missionária. Eu vou orar por esse homem, né? E orei por ele, né? Eu disse para Deus dar um pulmão novo para ele. Que Deus poderia dar esse pulmão novo para ele. E falei o que eu falei aqui assim, no início. Que na velhice a gente dá fruto ainda. E uma pessoa veio para fora da fruta. Aí eu falei, Senhor, eu quero que meu esposo dê fruto. Fruto de ir à igreja, de caminhar, de estar lá junto com os irmãos, de tomar a Santa Ceia. Ele gosta de ler uma palavra. Quando ele é chamado, ele fica, quer ver ele ficar triste quando ele não é chamado. Mesmo que ele está fraquinho, ele gosta de ler uma palavra. Então eu orei por ele, ele dormiu a noite inteirinha. E ele não reclamou durante a noite. E ele foi sentir dor hoje à tarde. Ele foi sentir dor. Mas irmã, a obra de Deus não é completa. A obra de Cristo era completa. Mas a nossa fé é limitada, meus queridos irmãos. A nossa fé não é a fé de Cristo Jesus. A nossa fé é limitada. Os próprios discípulos, eles caíam em tentação por causa da sua fé. Pedro afundou por causa da fé dele. Aleluia. Pedro negou Jesus por falta de fé e confiança. Tem base bíblica para isso. E nós queremos ser mais que Pedro, queremos ser mais que Jesus, queremos ser mais que Deus? Não. Sempre vamos ter as nossas dificuldades. Sempre, meus irmãos. Sempre vamos cair enfermos. Jesus é cada passo. Como o missionário um dia falou aqui. Cada dia mata o leão. É cada passo. Hoje eu sou curada de alguma coisa, amanhã já está doendo outra. Estou eu lá orando, pedindo para Deus me dar vitória. E assim nós vamos até a vinda de Jesus Cristo. Porque enquanto estamos aqui, é isso mesmo. Estamos nessa matéria, esse corpo fica doente. Aí tem gente que acredita que crente não pode ficar doente. Irmão não pode ficar doente. Esses crentes que estão na igreja não são doentes. Esses crentes que estão na igreja, mas tem muitos que vivem na pobreza. Vivem na pobreza porque muitas vezes já estão calando da comida, porque roubaram uma lã toda e ele já está depenado. Não é assim que acontece? Aleluia. Irmãos, nós somos limitados. Cristo não é limitado. Fique confiante nele. Confia em Jesus. Confia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Consolador da tua vida. Chorar, nós vamos sempre chorar. Você quer ver um crente aprender que nós temos que mostrar as nossas limitações para o mundo? Não. Eu cresci na minha caminhada de fé ouvindo essa palavra. Não, você não pode chorar diante das pessoas do mundo lá. Tem gente do mundo na igreja. Se você chora, como é que essa pessoa vai se converter? Ele tem que se converter sabendo que o cristão, ser cristão é que alto se baixa. Ser cristão não é para viver a vida, meu Deus, está tudo bem, não. Tem doença, tem tristeza, tem angústia, tem sofrimento para todos nós, irmãos. Mas, irmão, está passando uma passagem negativa para nós? Não. Eu quero dizer para você
que Cristo vai sempre te fortalecer. Ele sempre vai estar contigo no barco. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que a luta seja grande na sua vida, Cristo vai estar sempre contigo, sempre te ajudando, sempre te levantando, sempre te segurando pelas mãos. Não tema, porque eu sou contigo. Não tema, porque eu sou teu Deus. Segue-me somente. Não busca a força do homem. Não busca a força do missionário ou da missionária. Busca a tua força no Filho de Deus. Aquele que foi capaz de sair do túmulo, vencer a morte e se mostrar às mulheres e até mesmo discípulos que não acreditavam, que ele teve que mostrar as marcas e dizer: olha aqui, ó, Tomé, as marcas dos cravos, a lança que foi no meu peito. Acredita, eu estou vivo, eu ressuscitei, eu avisei que eu ia diante de vós, eu avisei para vocês que eu ia diante de vocês, mas vocês não acreditaram. Então, Jesus, ele é a nossa força. Se você está passando por alguma tribulação como eu estou passando, e não me nego a dizer que estou, as minhas lágrimas repetem isso. Quantas vezes eu chego aqui chorando? Teve um dia que eu cheguei, sentei, estava só a pastora aqui orando, acho que era a missionária, a irmã Obrosa, não lembro que tem mais alguém, porque estava começando o culto. Aí depois o pessoal foi chegando. E eu dobrei o joelho ali e eu não consegui dizer palavra nenhuma para Deus. Foi no dia que eu descobri que meu esposo estava com o pulmão afetado. Eu não conseguia, aí já comecei a lembrar lá as coisas lá do passado, o que ele fez por mim. Ele foi o meu Eliseu, que entrou na minha casa, que levou suprimento. Eu comecei a lembrar de tudo, pronto, eu virei uma manteiga derretida naquele canto. E não consegui falar nada para Deus, só chorava. Enquanto os irmãos oravam, eu chorava e eu saí daqui leve, irmãos, leve. Sabe o que é leve? Falei ainda no caminho, o Raí aí estava comigo. Eu disse: não sei o que aconteceu comigo. Cheguei com dor de cabeça, cheguei oprimido, cheguei angustiado, cheguei, os irmãos estavam orando, veio um bálsamo sobre a minha vida, que eu cheguei em casa e não tinha mais nada. Glória a Deus. Isso é no dia a dia, irmãos. Cristo conosco, nos dando vitória a cada passo. Não desanime, fica firme com Ele, amém? Agradeço a essa única oportunidade de entregar.